dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós voltaremos para o Barbieverso. Dessa vez falando do Barbie Fairytopia. E eu preciso dizer pra vocês me falaram que os Fairytopias são muito legais. Eles realmente são muito legais. A história é bem criada. Levando em consideração que isso é um filme pra vender brinquedo, eles não precisavam ir tão longe e eles foram. Eles criaram reinos, castas, hierarquias, mundos diversos. Todos os mundos diversos são feios, mas criaram tudo isso pra quê? Pra vender brinquedo, e funcionou, porque tem 50 brinquedos novos naquele filme. Porém, a história é boa. E se tivesse feito um live action com essa história, fazendo tipo um filme de menininho de fantasia, ele ia fazer muito dinheiro, porque a história é boa e é criativa e é parte de uma trilogia. Mas dito isso, esse filme foi 100% patrocinado pelas drogas. O filme começa com um reino encantado que existe depois do arco-íris. O nome é Fairytopia. E a coisa mais mágica desse reino é que nada é proporcionalmente correto. A escala das coisas não faz sentido, o tamanho das coisas varia de acordo com o que é necessário para a história, e as coisas entre si não fazem sentido em tamanho, em proporção, em escala. Isso faz a Terra ser muito mais mágica, porque realmente os tamanhos me confundiram bastante. Mas, dito isso, a gente conhece quem? A Barbie. Ela tá faceira, olhando pro nada, deitada no girassol, pensando na vida dela, e surgem 3 fadas fazendo bullying. Por quê? Porque ela é uma fada sem asa. O que eu acho que aconteceu foi uma vibe meio patinho feio. Meio que uma família de pessoas pequenas deixou a Barbie na porta de uma fada, e a fada não queria que a Barbie ficasse triste, falou, você é fada também, você só não tem asa. Mas não acho que seja, porque, tipo, literalmente o que faz a fada é asa. Elas são, tipo, pessoas com asas. A Barbie é uma pessoa sem asas, pequena. E fora que, quando elas descem pra fazer bullying, elas ficam desse tamanho, assim, ó. E daí elas voltam longe, elas ficam grandes. E daí elas falam que pra que serve uma fada sem asa? Serve pra nada. Só que daí, Barbie tem uma amiga. Essa amiga se chama Dente Leão. Ela pega a asa dela, faz um jaguar que joga as fadas do bullying longe, distantes. Ela literalmente dá uma voadora nas Barbie. Voadora nas Barbie. Tanto que elas saem fugidas, assim, meio assustadas. E daí a Dente do Leão pergunta, Barbie, você tá bem? E daí ela fala, não, tô ótima. Vida inteira sofrendo isso, eu tô acostumada. Então ela fala, poxa, que pena, né? Enquanto tá voando. Ela voando e falando, que triste a sua vida. Ela nem ia baixar no chão pra caminhar um pouco com a Barbie. Não, ela não tenta nem simpatizar. Ela tá tipo voando e falou, nossa, deve ser horrível pra você mesmo não voar. Daí o que acontece? Aparecem 3 crianças flor. O que são essas 3 crianças flor? Não tenho a menor ideia. Porque elas não têm asa de fada. Elas não são plantas. Elas são crianças vestidas de flor. Não tem mais nenhuma explicação sobre isso. Elas aparecem única e exclusivamente para que a Barbie brinque com elas de atirar uma semente na cara dela. Com tanta força que elas saem correndo. E depois elas só aparecem de novo no final do filme. Então a gente não sabe nada sobre elas e a gente continua não sabendo nada sobre elas no final do filme. E a Barbie também tem um melhor amigo, que eu acredito que seja uma pulga. Não. Sabe aquele mosquito que fica em volta da banana? Bibo. Então eu acho que aquilo é por causa da proporção, sabe? Parece que é. Se você pegar o girassol, a Barbie e o Bibo, parece que dá certinho a proporção pra ele ser. E tem mais uma coisa importante. Pessoal. Eu tenho um Bibo! Há muito tempo, eu tô ansiosa pra mostrar o Bibo pra vocês. Mas, Neura, você é obcecada por bichinhos de pelúcia? Não, eu sou obcecada pelo AliExpress. Porque eu tô lá comprando minhas roupas estranhas, e daí ele falou, já que você comprou uma galinha de pelúcia, já que você comprou uma faca de mentira, já que você comprou uma capa, já que você comprou um vestido medieval, por que você não quer um personagem fictício do universo da Barbie? E eu falei, você está certo, AliExpress, eu realmente quero. E custou menos de 30 reais. Se vocês quiserem o link, fala nos comentários que eu mando pra vocês o link do Bibo. Se quiserem o link da galinha também, foi lá que eu comprei, também mando o link da galinha, não tem problema não. E é isso, eu tenho o Bibo, que tem corpo de pulga, mas ele voa que nem a mosca da banana. Ó, mosca da banana. E ele também tem a linguagem própria. Ele é o único estrangeiro em Terra Estranha. Todo mundo lá sabe falar a língua que a gente vê na dublagem, inglês ou português, ou espanhol. Mas o Bibo fala a própria língua. Mas todos entendem, sobretudo a Barbie. Porque ele fala coisas e a Barbie fica seríssima olhando pra ele falando, claro, Bibo, você tem um ponto. E o Bibo lá todo... E ela, sim, é horrível isso que acontece, Bibo. É foda, 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 foda. E o Bibo faz... E ela, tô com você, meu irmão. E é isso, a gente tem um Bibo. E daí ela tira a semente no Bibo, o Bibo quase vai a óbito, mas aparentemente essa coisa ela é imortal, porque ela expulsa a semente da barriga e fala,
Tô bem. E em bebês, as fadas do bullying voltam pra avisar que os chefes gerais das Barbies mandaram todo mundo ficar em casa, porque parece que tá dando meio que um problema. E daí, a Barbie e a Dente de Leão falam, mas por que você tá falando isso pra gente? Você nem gosta da gente? Ela fala, a gente não gosta de vocês, mas a gente também não quer que vocês morram, né? E daí elas falam, sai daqui. Daí elas falam, tá bom, morram então. Dente de Leão vai perguntar pra mãe o que tá acontecendo, Barbie vai pra casa dela. Barbie meio que mora numa coab, assim. Um conjunto habitacional de várias peônias. Só que essas peônias em específico, elas nascem do chão. Não tem caule, não tem folha. Chão, flor da peônia. E essas peônias, elas têm algum tipo de racionalidade. Elas são vivas, mas a gente não sabe o quão vivas elas são. Por quê? Porque ela bate assim e fala, peônia! E a porta da peônia abre. Ela chega dentro da peônia tem móveis de folha. O que faz todo sentido, porque planejado, né? É tudo embutido, já que pra não machucar a flor. E daí, enquanto a Barbie está sentada na penteadeira de mato dela, dentro da flor, ela fala, vou dormir. Quando ela dorme, Peônia começa a tocar uma música de niná pra ela. Ela fala, nossa, Peônia, você sempre sabe o que tocar pra mim. Então, Peônia tem Spotify, porque Peônia não canta. E, sobretudo, Peônia não iria cantar em piano ou em violino, porque é uma música clássica de domínio público, assim, sabe? Então, ela tem Spotify, ela tem Play. Peônia tem eletricidade? Peônia tem eletricidade, porque tem as luzes dentro da casa que acendem. Peônia sente dor? Não sabemos. Se a gente tirar uma folha da peônia, ela vai ficar triste? Ela vai sentir dor? Se a gente decidir fazer um puxadinho na peônia pra aumentar a casa, fazer tipo um sobrado na peônia, de flor também, ela vai sentir dor? Ela vai aceitar? Se eu comprar uma cadeira de madeira, eu posso pôr dentro da minha casa ou tem que ser tudo de folha? Eu tenho várias dúvidas sobre o quão viva a peônia é, o quanto ela sabe sobre a vida. Mas tá, ela dorme, acorda no outro dia, leva um susto do Bibo, que acorda ela todo apavorado, falando, Peônia não cantou pra gente acordar. Só que ele fala tudo isso em bebês, né? E daí ela fala, realmente, Peônia não acordou a gente. Daí eles saem pra fora e as peônias estão todas amarelas. Todas amarelas. Todas. De toda a coab de peônias que nascem no chão, estão todas amareladas. Meio falecidas. Daí Dente de Leão aparece falando que a mãe dela falou que a Topaz desapareceu. Quem é Topaz? Topaz é a guardiã da terra das fadas da planta, do reino mágico, do jardim secreto, daquela área. A jurisdição dela é a área onde tem a fada sem asa, tá bom? Daí, ela explica, ó, se não tem Topaz, talvez seja a Laverna. A gente tem que falar com quem? Com a Azura. A Azura é a guardiã de um lugar distante, da cidade das fadas. Então, as duas, mais o Bibo, então fada que voa, fada que não voa, e Bibo decidem ir falar com a Azura. Enquanto isso, cortamos pra Laverna. Laverna é ótima, ela é engraçadona, eu gosto dela. O grande problema dela é que ela não sabe calar a boca. Toda vez que ela aparece nesse filme, é pra contar uma coisa que ela não deveria estar contando pra quem ela tá contando. Ela não consegue ficar quieta. E daí a gente vê ela no esconderijo secreto dela, onde a Topaz está presa. Ela está fazendo o quê? Dando comida pra Topaz. Porque ela pode ser uma grande feiticeira má, porém ela é muito hospitaleira. Então ela oferece comida e fala, você já vai ficar aqui por um tempo? Come. Por que não? Vai sair daqui vivo. Come. Falando com a Topaz. E a Topaz fala, você nunca vai conseguir tomar o lugar da feiticeira. E daí ela fala, pô, sim. E daí ela começa a contar o plano dela. Laverna tem dois tipos de capã. O primeiro são os fungos, o que eu acho interessante, porque os fungos, quando tem fungo na flor, a flor não cresce, acho. Então achei legal ela ter fungos como capã. E o plano dela é jogar um composto, um veneno, um feitiço, uma simpatia, uma receita, de uma coisa que faz as fadas ficarem tão cansadas que elas não conseguem voar. E ela vai ser a única pessoa com antídoto, então todo mundo vai meio que querer o antídoto dela, porque todo mundo quer voar. E ela tem um segundo grupo de capangas, que eu adorei, porque é criativo. Tem uma flor que ela parece um passarinho. E daí, essa flor que parece um passarinho, acho que ela chama Estrésia. Se não for isso, vai estar escrito aqui o nome correto. Estrésia. Então, a flor que parece um passarinho no nosso mundo, depois do arco-íris, ela é um passarinho que parece uma flor. E esses passarinhos, flor, pegam o líquido amaldiçoado e jogam em todos os reinos, toda a Fairytopia. Ninguém mais consegue voar, tá todo mundo cansado. E enquanto isso, Dente de Leão, Barbie e Bibo estão caminhando na floresta. Caminhando pra sempre. Esse filme envolve muita caminhada. Eles caminham. Inclusive, eu acho que se a gente cortasse todos os períodos de caminhada, esse filme teria 25 minutos. A gente realmente vê o processo da caminhada. Bastante, assim. Olha como a gente... Então, elas estão caminhando e daí elas estão perdidas, porque elas nunca saíram do jardim mágico das fadas de flor. O que acontece? Dente de Leão sobe pra ver onde elas estão, entra em contato com o líquido maldito, cai cansada porque não consegue voar. Ela fala, Dente de Leão, vai pra casa, porque você não tá acostumada a andar, eu tô acostumada a andar. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. Dela. E tua mãe? O que tua mãe vai falar dela? Realmente, minha mãe vai ficar brava. Fica aí sozinha. Tchau, Barbie. E as duas se despedem. E a Dente de
Guardiã, pela primeira vez, tem que caminhar até algum lugar. É bom que ela vai aprender resiliência, né? Barbie continua caminhando eternamente. Ela vai caminhando, ela faz um parkour, ela faz uma escalada, ela é uma pessoa muito atlética. Como vive essa Barbie? Ela tá caminhando, tá subindo nas flores, tá descendo pelos caules, não tem a menor ideia onde ela tá, e daí corta pra Laverna. Laverna já sequestrou o segundo guardião. O segundo guardião tá falando pra ela: você nunca vai conseguir vencer? Nós temos a feiticeira. E a Topaz já aceitou a hospitalidade, tá comendo louca. Tá parceira comendo, já se vendeu. E ainda fala: come bem, tá tão gostosa a comida, outro guardião preso. Laverna explica que a feiticeira tá dormindo um sono eterno, que ela não pode morrer, já que as duas são ligadas por uma ligação mágica secreta, porque elas são gêmeas. Então, são irmãs, Laverna e feiticeira. O que falaram pra ela pra encontrar a Azura, que é a segunda guardiã, é que ela tinha que encontrar as asas das fadas vão guiar você até lá. E ela encontra uma asinha de fada. E embaixo da asinha de fada tem um caule. E dentro do caule ela entra no caule, como se fosse um grande túnel. Qual é o tamanho desse caule? Que flor é essa? Qual é a proporção? Porque ela mora dentro da peônia. A peônia é grandona e ela é pequenininha. Será que mas daí o caule é desse tamanho e ela... Entendem? Mas ela segue no túnel, e o túnel acaba onde? Na prefeitura. Chegando na prefeitura, ela quer passar para ir para a Cidade das Fadas, e tem um recepcionista que talvez seja um figurante do filme da Branca de Neve. Ele parece muito com o anão da Branca de Neve, porém tem uma vibe de elfo também. Porém, ele é um fado. Ele é um menino fado. E ele fala: jamais você vai entrar, tá dando um monte de roleta, um monte de gente sendo sequestrada, vou deixar você entrar aqui, não vou. Mas ela consegue fugir discretamente. Quando ela sai para fora da prefeitura, tem um precipício. Por quê? Porque todo mundo voa. Ninguém se preocupa. Menos ela, que tá tipo, eita. Mas ela é o quê? Inteligente. Ela é uma pessoa criativa. Ela é o Jason Bourne das fases. Ela sabe chegar aos lugares. Ela pega uma flor, transforma ela em meio que um paraquedas planador e vai planando até o chão. Ela anda mais, isso que ela faz andar. Chega até a casa da Azura, só que tem um monte de guarda. Mas o top é que os guardas estão tudo voando, porque ninguém chega do chão. Todo mundo tá voando. Se bem que os fungos não têm asa. E os fungos são o maior problema, que são os capangas da Laverna. Não tinha que ter uns embaixo pra prevenir os fungos? Eles não são bons guardas. Não. Daí, a Barbie tá tentando entrar. Via, tipo, tem umas flores que caídas assim, ela se esconde debaixo da flor e vai pra uma flor. A Azura veio e falou: eu sei que você tá aí. Sai daqui agora. Vai embora. E daí, ela fala: não, deixa eu te falar. Meu reino tá todo fodido. Nossa guardiã sumiu. A gente precisa de ajuda. Ajuda a gente. Daí ela tá tipo: vem aqui mais perto. Daí, ela vê o reflexo do olhar da Barbie. Barbie tem o quê? O arco-íris nos olhos. O que isso significa? Que ela é o Messias. Ela é o Messias desse universo. Ela fala: você tem um arco-íris nos olhos? Meu Deus, você deve estar muito cansada. Falsa. Porque se fosse povão, ela ia só mandar os guardas pegar. Mas a Barbie tem arco-íris no olhar. Então daí ela pode, porque ela merece. Ela entra dentro de uma flor que vai voando até dentro da casa. Tipo, ela tá aqui, a casa é aqui. Ela, ao invés de caminhar, ela vai numa flor até aqui. Chegando lá, ela tá toda falsa, a Azura falando: ai, vocês devem estar tão cansados e com fome. Vamos, sentem aqui, vamos comer. E daí chegam copinhos de flor flutuantes, derramam líquido em todos os 6 copos da mesa. Barbie está sentada. Bibo está comendo como se ele nunca tivesse visto uma comida na frente. A Azura tá lá também. Aí Barbie fala: a gente vai esperar os seus outros amigos? Daí a Azura olha pra ela com seriedade e fala: esses são os lugares reservados pelos amigos que eu ainda não conheci. Ela pôs o líquido pros amigos do futuro dela. A Barbie olha pra cara dela e pensa: como que eu sou a pessoa que sofre bullying? Ela fez uma mesa pros amigos que ainda não chegaram e colocou comida. Porra! E ela fala sério: não, esses são pros meus amigos que eu ainda não conheci. Não era melhor esperar eles chegarem pra você colocar o líquido e a comida? Pra você não parecer um pouco mais insana do que você parece, Azura? A Barbie ficou indignadinha. Ela falou: cara, só porque eu não tenho asa, essa daí tá esperando os amigos que nunca teve. E daí, depois que ela conta sobre os amigos que ela nunca teve, a Barbie vai dormir numa rede de flor. E a Azura promete ajudar ela e fala: Barbie, não, a gente precisa fazer a coisa certa, a gente precisa salvar. E daí a Barbie fala: para os amigos que nós não conhecemos? E ela fala: não, para os amigos que a gente conhece. Mentira, ela fala também, mas sobretudo dos amigos que a gente conhece. Ela fala dos amigos que a gente conhece. A Barbie acabou de ser apresentada para a mesa dos amigos que ainda não chegaram na vida dela. Barbie está dormindo em berço esplêndido, enquanto a Azura vai falar com o Bibo. Fala: Bibo, eu preciso de você. Preciso que você pegue esse pergaminho e vá lá conversar com um desconhecido. E ele vai ler o papel e vai entender. O Bibo fala: massa, em bibês. Fala: top, tô indo. E ele vai e desaparece. De manhã cedo, ou no meio da noite, realmente os dias são estranhos naquele lugar. A Azura vai abrir a porta e quem tá lá? Os fungos. Os fungos estão lá e os fungos sequestram a Azura. Ah, quando ela tá botando a Barbie pra dormir, ela pega o colar dela de borboleta e dá pra Barbie cuidar. Porque ela sabe dos rolês, eu acho. Talvez.
Não sabemos. Então, quando ela é sequestrada pelos fungos, não adianta, já que ela não tem o colar. E a Laverna precisa dos colares para poder terminar o feitiço dela, que a gente já vai saber mais sobre isso. Então, quando a Barbie acorda, não tem ninguém. Só o bendito do anão, recepcionista, elfo, fado, que fala: cadê a Azura? Foi você! Foi você que pegou a Azura? E daí ela fala: não, ela tava aqui ontem. O que aconteceu? Daí, ela tem que sair correndo fugida. Ela pula de um penhasco. Quem aparece? Um borboleto. O borboleto era o desconhecido que a Azura mandou. Já que ela não tem asa, ela vai mandar alguém com asa para ajudar ela. Ele é um borboleto que tem uma única mecha de cabelo no meio da cabeça, que vai de nada a lugar nenhum aquela mecha. E ele tem uma jaqueta de aviador que é feita dele mesmo. Eu acho que não dá pra tirar a jaqueta, porque é da mesma pele. Tá. E o borboleto vai falar: eu vou te levar onde você precisa levar. Você precisa ir lá falar com a daga, eu vou te levar na daga. Daí ela fala: tá bom. E daí ela tá toda faceira porque ela tá voando a primeira vez. E ela fala: meu Deus, estamos voando, Bibo. E o Bibo olha pra ela com cara: estamos, fiada? Eu vou sempre, é você que não voa. Mas ele não fala nada. Dá pra ver isso no olhar. Daí, enquanto Barbie está voando faceira com o borboleto, a gente corta de novo pro lugar secreto da Laverna, que agora está com a Azura. O jeito que a Azura chegou, ela chegou, tipo, com os fungos levando ela. E ela não sofreu. Tipo, eles não tiveram que brigar. A Laverna, ela só precisava tentar. Tipo, o fungo chegou e falou: venha. E ela falou: não, venha. Daí ela falou: tá bom. E ela foi andando com eles. Só que, tipo, ela não é a guardiã. A guardiã não tinha que, tipo, guardar alguma coisa? Ela não tinha que ter uma arma? A arma pros inimigos que ela não conheceu ainda? Ou um pó mágico? Por que a guardiã só vai com os vilões? Ela não tinha que pôr uma briguinha? Mas não põe. Ela chega lá basicamente andando. Fala, tipo, os fungos me mandaram vir, eu vim. Só que ela chegou sem o colar, né? E daí, Laverna ficou puta da cara, botou ela pra sentar lá com os outros guardiões, que já tem uns 4 ou 5 lá. E os fungos falam que tinha uma fada sem asa lá na casa. Daí ela fala: traz a fada sem asa, porque a fada sem asa não cai no meu feitiço. Então agora eles estão perseguindo fada sem asa, Barbie. Quem vai atrás do borboleto? As flor-pássaro. Vão perseguir, elas são violentas. E para eles conseguirem fugir das flores-pássaro, eles caem numa ilha, numa aguinha, assim, num laguinho, onde tem sereias e sereios. O sereio é o príncipe. E ele é o outro elitista. Porque quando ele vê o borboleta, ele fala: o que você tá fazendo aqui voando na minha casa? Acho que... Ele olha pro lado e vê a Barbie e faz um: oi, você tá bem? Como é que você tá? E daí ela explica: então, a gente tá meio que fugindo dos pássaros-flor. Eles estão descendo pra vir pegar a gente e não sabe o que fazer. Ele fala: corra, coma essa alga. E ela fala: que alga é essa? Ele tem um cintinho, assim, uma faixinha de alga. Ele não tem um bolso. A gente não vê ele arrancando. Ele tirou a alga que estava nele pra dar pra ela. Ele tem algas da hipermeabilidade, por caso precise, aqui assim, ó. E daí eles comem a água e todos conseguem entrar debaixo d'água. Eles não apenas conseguem entrar debaixo d'água, eles ganham total e completa hipermeabilidade. Por quê? Porque borboleta tá nadando com as asas dela. De boa. O Bibo encontra um microcardume de peixes, porque se vocês não percebem, as sereias são do mesmo tamanho que a Barbie. A Barbie é menor que tudo. Então, elas são micro sereias. Elas são sereinhas, que a Barbie é desse tamanho. O Bibo é desse. E daí, ele passa por um cardume de peixes que é é desse tamanho o peixe perto do Bibo. São peixes realmente muito pequenos, que passam pelo Bibo, que é uma pulga, uma mosca de banana. E ela nada de mãos dadas com o príncipe, e eles já estão se olhando com carinho. E a borboleta tá nadando com as asas, e o Bibo tá nadando. Eles vão até o outro lado da água. Daí a Barbie e o príncipe ficam tipo: ai, você tem que ir embora mesmo. Ela: ai, eu meio que tem que salvar os reinos todos. Ele fica: ai, que triste. Pena. Então ela fala: que pena também. Beijo. E ele tem uma cara de golpe. Nossa, ele tem uma cara que pega muita coisa. Não mulher só porque ele é uma sereia e ela é uma fada, então já tem todo um conflito de raça, né? E daí eles se olham, e eu acredito que no Mermaid já vai ter um rolê dos dois, por causa que os dois estão se olhando bem apaixonadamente. E eles continuam indo em direção a falar com a Dália. Só que o seu borboleto, ele acaba sendo pego pelo feitiço da Laverna, do líquido que flutua e nunca some. E daí ele fica fraco demais pra voar. Então ela fala: descansa, borboleta. Bibo, cuida dele. E dele fala: não quero, embibes. E daí ela fala: cuida dele, tá bom. Então ela manda o borboleto descansar pra ele poder recuperar as forças dele, deixa o Bibo lá de guardião, porque essa pulga, ela consegue super ajudar ela. E ela vai andando. E ela anda muito, até que ela encontra duas coisinhas que eu não sei o que são. Eu realmente não sei definir o que é aquilo. Eles são gentinhas. Eles têm um chapeuzinho meio fantasioso, mas eu não sei o que aquelas porras são. A única coisa que eu sei é que elas têm a escuridão no olhar. Porque todo filme da Barbie tem que ter algum ser que tem a escuridão no olhar. O olhar deles briga, mas dentro do olhar só tem assassinato. E eles chegam saltitando, hiperativíssimos. E daí a Barbie fala: será que tem como vocês me levarem na daga? E eles falam:
falam, tem. E eles fazem isso como? Com acrobacias. Eles vão de pirueta e vão pra um lado pro outro. Vão, nananã. E ela tá tipo... Tão legal vocês escolherem a maneira mais difícil de chegar onde eu preciso chegar. E levam elas pra lugar nenhum. Nenhum. Nada. E daí ela fala, é aqui? E daí ele fala, é aqui. De nada. Ela fala, vocês não sabem onde vocês estão, né? Daí vocês começam a rir. E daí, da invisibilidade surge Daga. Daga tem o poder da invisibilidade. Ela usa isso de novo? Não! Ia ser tão fácil se a fada que consegue ficar invisível ajudasse com invisibilidade. Mas é a única vez que ela usa e ela chega falando, Azura, o seu colar me chamou. Tá tudo bem? Colar chamou. Como assim o colar chamou? Tudo tem vida nesse lugar. E daí a Og fala, você não é a Azura? Daí ela fala, não, eu sou a Barbie, a fada sem asas. E eu preciso da sua ajuda. E ela fala, eu não vou ajudar ninguém. Eu fui julgada. Eu fui maltratada. Só porque eu trabalhei com a Laverna, eu saí depois que ela descobri que ela era má. A única que acreditou em mim foi a Azura. O resto todo mundo achou que eu era uma espiã. E eu quero que todo mundo vá à merda, eu não quero salvar ninguém. Então, ó, nesse universo a gente tem as fadas de base, nós temos as guardiãs em cima e acima tem as duas feiticeiras, até agora. Fora isso, tem as micro sereias e animais, pessoas de espécies variadas, que eu não sei explicar o que são. E daí, dentro desse universo, as fadas fazem bullying com a menina que não consegue voar. A Azura só falou com a Barbie porque ela tinha um arco-íris no lugar, então ela é elitista. A micro sereia quase deu um couro na borboleta, só não deu porque viu a Barbie do lado. E agora a gente tem uma ex-má que foi julgada pelas fadas, que ela não tinha capacidade de mudar, e por isso ela tem traumas. Nesse filme da Barbie, a gente tem uma fada com traumas. E ela fala, eu não vou ajudar ninguém. E daí a Barbie fala as palavras mágicas desse filme. Você precisa salvar os amigos que você não conheceu. E ela imediatamente fala, agora que você falou isso, faz todo sentido. Vambora, vou te levar lá. Ela não precisou de muito pra aceitar. Eles vão lá, pegam o borboleto que tá melhor, pegam o Bibo e vão voando em direção ao castelo, que é dentro de um cactus. Achei criativo. A terra dos cactos é a terra da Laverna. Achei top. Ela chega e fala, vocês voam? Eu não. Vocês podem ser afetados pelo feitiço? Eu não. Isso quer dizer que eu sou completamente invencível? Eu posso qualquer coisa. Fiquem aí que eu vou proteger vocês, o que é mentira, porque ela só é uma pessoa muito pequena. Os pássaros, flor querem atacar ela, os fungos vêm, e ainda bem que a borboleta, a Dália e o Bibo vão lá e dão uns rasantes assim e conseguem ajudar a Barbie. Enquanto a Barbie tá tentando entrar, Laverna tá falando mais do que deveria também. Ela tá explicando que os 7 guardiões, cada um tem uma borboleta, essa borboleta tem uma cor, e eu tenho um cristal que vai juntar o poder da borboleta de vocês no meu cristal e eu vou ser a pessoa mais poderosa. Mas falta um colar de borboleta, que é o colar da Azura. A Azura deixou aquela porra daquele colar com a Barbie, pra não acontecer de chegar perto da Laverna e cagar com todo o rolê. A Barbie faz o quê? Ela pega colar de borboleta e leva direto pra Laverna. Cadê a comunicação? Você podia ter falado, né, Azura? Você falado, não leva perto da Laverna. Não, a Azura teve que ser misteriosa e falar, fique com esse colar até eu voltar, vai ficar tudo certo. Podia ter explicado, mas tá. Quando a Barbie chega no esconderijo secreto, os amigos dela já estão presos. Todo mundo tá amarrado com correntes mágicas. E o Bibo tá numa gaiola mágica. Mas é engraçado que a gaiola mágica tem aguinha. Porque eu falei, ela é má, mas ela é hospitaleira. Aguinha pra ele beber caso precise. Daí a Laverna olha pra Barbie e fala... Você tem um arco-íris nos olhos? Você sabia que pessoas com arco-íris nos olhos são predestinadas a coisas gigantescas e boas e grandiosas? Daí ela fala, tá, mas... E daí a Laverna fala, sabe o que você vai ter se você me der esse colarzinho? Você vai ter asas. E daí ela faz umas asas holográficas pra enganar a Barbie. A Barbie fica, eu vou ter asas. Que asas? E daí Laverna fala, não, você vai ter tudo o que você quiser. O seu pequeno mundinho inútil vai ser feliz pra sempre. Daí ela, eu vou ter tudo o que eu quiser. E isso é meio que um feitiço, porque ela fica meio que hipnotizada. Daí ela vira e coloca o colar na Azura. A Azura fala, não coloca, vai dar merda. Quando ela tá colocando, faz o raio. Todo mundo. Daí a Azura fala a palavra mais poderosa que pode existir no universo das fadas do jardim. Você precisa proteger os amigos que você ainda não conheceu. Isso faz ela sair do feitiço e dela passa. O que eu faço? Ela pega o colar de borboleta e joga na pedra, que tá absorvendo todos os poderes, e a pedra destrói. Ela destrói com tanta propriedade que a Laverna vira glitter. Ela vira vários pontinhos de luz. Ou seja, Barbie assassinou a Laverna. Ela é uma matadora. Legítima defesa? Sim. Mas não deixa ela de ser assassina. Assassinou a Laverna. Todo feitiço quebra. Os fungos desaparecem.
tudo fica bem. E ela salvou todo mundo. Salvou todo mundo, vida voltou ao normal. Nada mais mudou. Ela chega na casa dela, Peônia tá bem, as flores tão bem, as crianças vestidas de flor tão bem. E ela tá faceira com os amigos, né? Até o momento que chega quem? Feiticeira. Feiticeira chega e fala: Barbie, eu soube dos feitos grandiosos que você fez para salvar todos nós. Muito obrigada. Ela fala: eu fiz o que é certo. Ela, sim. E mesmo que você fez o que é certo, você merece um presente. E daí aquela puta daquela feiticeira, ela chega com um colarzinho de borboleta e ela fala: você mereceu. E agora ela tem asa. Isso quer dizer que a Barbie sofreu bullying. Ela tem problemas de autoimagem até hoje, porque ela nasceu sem asa. E o tempo todo, as asas poderiam ser colocadas nela, mas não foram porque ela não merecia. Que merda de meritocracia de fada é essa? Todo mundo nasceu com asa, mas ela tem que merecer asa? Que porra de guerra de classe é essa? Eu fiquei tão brava. Essa menina se fodeu a vida inteira e ela sempre pôde ter asas. E as fadas são tudo fofoqueiras. Ela sabia que tinha uma única fada sem asa, mas ela não merecia o bastante. É como se o CEO de uma multinacional não desse vaga alimentação porque ele acha que a pessoa não merece vaga alimentação ainda. Quando ela salvar a empresa da falência, daí ela ganha o vaga alimentação. Ai, a Barbie ficou de boa com a asinha dela. Eu teria iniciado o movimento comunista no universo da Barbie. Eu seria o Marx do universo da Barbie. Eu não ia sossegar enquanto não tivesse uma democracia naquela porra daquele lugar. Enquanto a meritocracia não fosse vista como ela é. Porque Barbie sempre mereceu, porque todos mereceram. Se todos podem nascer com asa, ela também merece ter asa desde o começo. Que ódio. Mas não, a Barbie fica sorrindo, ela é tipo, eu tenho asa. Mesmo que eu poderia ter asa a minha vida inteira, porque é só a porra de um colar de borboleta que aparentemente é facilmente fabricado. Mas a Barbie fica feliz, se todos for. Dela vai pra onde? Pra Mariposa. Eu não sei qual que é a lógica dos filmes ainda. Só assisti o primeiro. Mas seremos os 3 porque temos Bibo. E vocês? Qual o sentimento de vocês em relação à trilogia do Fairytopia? Eu gostei bastante, fora o fato da Barbie ter sido injustiçada a vida inteira. Fora isso, eu gostei bastante. Eu achei divertido, eu achei que eles criaram um universo legal. E que se fosse de menininho, isso daí teria muito mais visibilidade. E é isso, gente. Já sabem quais serão os próximos filmes da Barbie. A gente vai terminar Fairytopia. Quando vai acontecer? Em algum momento do futuro. Não prometo nada, porque eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Mas, dito isso, se você gostou do meu vídeo, temos mais filmes da Barbie, do Barbieverse. Que você dá uma olhada, se você é novo por aqui. Tem mais uns 4 ou 5 filmes já por aí. E se você gostou de mim, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, vê a minha descrição, tem grupo no Telegram. Agora a gente tem um formulário, não sei se vocês viram, tem um formulário pra você indicar filmes pra mim. Aqui na descrição tá o formulário. Clica lá, responde o formulário, ele vai pra uma planilha e eu prometo ir vendo sempre e anotando os filmes pra gente poder ir incluindo no planejamento da eternidade, tá bom? Temos grupo no Telegram também. Se você quiser ser membro do meu canal, você pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.